Hoje nós vamos fazer uma reflexão a respeito de uma escola que se construiu na Itália, na cidade de Reggio Emília, a partir de um poema de um psicólogo que contribuiu para a organização dessa escola e que hoje ela é exemplo para a educação infantil de muitos lugares do mundo, né? O nome dele é Loris Malaguti e ele fez um poema que eu vou pedir licença para vocês para fazer uma pequena mudança, só para vocês entenderem como vocês não estão vendo o escrito, né? O nome do poema tem a ver com as 100 linguagens da criança, né? Mas só que durante o poema ele usa a palavra 100 e na nossa língua a palavra, no italiano é cento, né? E na nossa língua a palavra 100 ela pode significar número, né? Quando ela é escrita com C, e ela quer significar ausência quando ela é escrita com S. Mas na minha fala, às vezes vocês podem considerar que o sem número é o sem ausência. Então eu vou falar 101, para que a gente possa diferenciar isso no poema. Pode ser? Mas é uma mudança minha, só para que fique mais bem entendido. Ele está falando das 100 linguagens das crianças, né? Então ele diz: ao contrário, as 101 existem. A criança é feita de 101. A criança tem 101 mãos, 101 pensamentos, 101 modos de pensar, de jogar e de falar. 101, sempre 101 modos de escutar, as maravilhas de amar. 101 alegrias para cantar e compreender. 101 mundos para colorir. 101 mundos para inventar. 101 mundos para sonhar. A criança tem 101 linguagens e depois 101, 101, 101. Mas roubaram-lhe 99. Aqui no caso roubaram-lhe 100, né? A escola e a cultura lhe separam a cabeça do corpo. Dizem-lhe de pensar sem as mãos, de fazer sem a cabeça, de escutar e de não falar, de compreender sem alegrias, só de amar e maravilhar-se, né? Sem alegrias de amar e maravilhar-se. Só na Páscoa e no Natal que isso é possível. Dizem-lhe de descobrir o mundo que já existe, e de 101 roubaram-lhe 99. Dizem-lhe que o jogo e o trabalho, a realidade e a fantasia, a ciência e a imaginação, o céu e a terra, a razão e o sonho são coisas que não estão juntas. Dizem-lhe que as 100, as 101 não existem. E a criança diz: ao contrário, as 101 existem. E esse livro, As 100 Linguagens da Criança, foi escrita por Caroline Edwards, Leila Gandini e George Foreman. E no prefácio, né, quem escreveu o prefácio foi Howard Gardner. E eu pesquei aqui no prefácio um parágrafo que eu acho importante para a gente começar a pensar essa
questão da expressão da criança no espaço da aprendizagem, né? Da aprendizagem escolar. Como um educador americano, não posso evitar a surpresa por certos paradoxos. Na América, orgulhamo-nos do foco sobre as crianças e, contudo, não prestamos atenção suficiente ao que elas estão realmente expressando. Pedimos a aprendizagem cooperativa entre as crianças e, ao mesmo tempo, raramente sustentamos essa cooperação no nível dos adultos. Exigimos trabalhos artísticos, mas raramente conseguimos criar ambientes que possam verdadeiramente apoiá-los e inspirá-los. Pedimos o envolvimento da família, mas detestamos dividir a autoria, a responsabilidade e o crédito com os pais. Reconhecemos a necessidade por uma comunidade, mas com muita frequência nos cristalizamos imediatamente em grupos com interesses próprios. Saudamos o método da descoberta, mas não temos confiança para permitir que as crianças sigam suas próprias intuições e palpites. Desejamos o debate, mas rapidamente o arruinamos. Queremos escutar, mas preferimos falar. Somos afluentes, mas não protegemos os recursos que nos permitem permanecer assim e, dessa forma, apoiar a afluência dos outros. E aí ele faz um depoimento sobre a Rédio Emília, né? Rédio é muito instrutiva nesses aspectos. Quando ficamos propensos a invocar slogans, os educadores em Rédio trabalham incessantemente para a solução de muitos desses temas fundamentais e fundamentalmente difíceis, né? E eu não sei se no resto do mundo também, mas aqui no Brasil, né, os slogans das escolas, né, estão sempre postos, inclusive em banners, em placas diante da escola, ou mesmo na cidade, né? E aí tem a escola do futuro, a escola para aprender a pensar, a escola para formar o cidadão, a escola... E infelizmente, muitas vezes isso fica dicotomizado, né? A utopia fica colocada no cartaz, no banner, na porta da escola, e a ação, o fazer, fica muito atrelado ainda a uma visão de autoridade mais autoritária, de saber mais voltado para o adulto do que a permissão da criança explorar. E com isso, a educação, na educação infantil, que é o que a gente está abordando aqui agora, acaba não deixando o espaço para a arte, né? Para esses elementos que a arte pode desenvolver em nós, né? A questão do simbólico, né? Do representar aquilo que existe, porque a criança só entra e começa a desenvolver o aspecto simbólico no momento em que ela permite que outras coisas ocupem o lugar daquilo que não existe, né? Ocupem, nós falamos tanto de espaço no outro vídeo, né? Que elas ocupem, evitamos que elas ocupem o espaço daquilo que não está presente, né? E aí muitas pré-escolas, ainda infelizmente em 2023, ainda se preocupam em ensinar números, ensinar letras, ensinar formas, ensinar cores, ensinar
uma porção de conceitos de formas separadas, né? E em Reggio Emília se descobriu, né, junto com Malaguti, se descobriu que o cuidado com o espaço, né, como o espaço é organizado e como esse espaço permite com que a criança busque, pegue, mexa, escolha, faça escolhas e se expresse, né? E muitas vezes o trabalho com a criança já está todo programado. Então, naquele dia a gente tem que atingir X objetivo naquela semana, naquele mês, naquele ano. E muitas vezes a criança não dá continuidade à experiência, né? E eu acho que é uma alegria para nós aqui no Brasil a gente ter descoberto também que o trabalho por projetos ele é importante, né? Porque a partir dos projetos a criança é capaz de desenvolver e conhecer o mundo de uma forma mais articulada, né? Não vendo números separados de letras, de formas, de cores, das sensações, né? Possibilitadas pelos sentidos. Então, uma das principais lições que a gente viu lá em Reggio Emília é a questão da organização do espaço, né? Como esse espaço é importante e muitas vezes não precisa ter um espaço chique, não precisa ter um espaço maravilhoso. Pode ser um espaço simples, pode ser um espaço pequeno, mas nesse espaço o material está ao alcance das crianças, o material está organizado, o atelierista que eles chamam lá, e mesmo o professor, quando as crianças estão com o professor, ele está pronto para ouvir o que as crianças falam, o que essa fala quer dizer, o que elas estão pedindo, né? Então, ao invés dele chegar e dizer, olha, faça isso, tá vendo isso aqui, né? A gente viu um filme lá de uma professora que ela pregou na parede de vidro, que lá o ateliê era todo envidraçado, e ela colocou na parede de vidro uma mandala de papel, né? E ela colocou e não sabia muito bem o que ia acontecer, mas era como um estímulo, né, para as crianças. E eram crianças que ainda engatinhavam, não eram crianças que já andavam, que já faziam uma exploração apoiada nos dois pés, né? Eram crianças ainda muito pequenas, né? Com 8, 9, 10 meses de idade. E daí ela percebeu que quando o sol bateu no vidro, projetou a sombra da mandala no chão. E as crianças estavam com outros objetos, e quando elas perceberam aquela sombra no chão, todas foram se aproximando, né, e a gente vê no filme, e foram colocando o dedinho nos espaços vazados, né, que a sombra da mandala propiciava. E aí ela ficou encantada de ver, e as crianças, algumas já falavam, outras não, mas interagindo ali com aquela sombra. No encontro seguinte, ela levou uma bandeja com materiais diversos, né? Contas coloridas, pedaços de papel cortado, picado, coisas que pudessem interessar a criança, né?
deixou, a mandala ficou pendurada no mesmo lugar, no dia seguinte o sol bateu e foram colocando esses objetos coloridos naqueles lugares vazados, né? Depois ela fotografa e vai organizando, né, o portfólio daquela turma. E conversa com eles, interage, e mostra a foto. Também eles participam, né, na hora que ela está fotografando. E então eu aprendi lá com a pedagoga lá de Reggio Emília, que apresentou esse filme para nós, que o papel do educador de educação infantil não é ensinar, né? O papel do educador infantil é observar, né? Registrar e organizar o próximo passo, né? Possibilitar, colocar no ambiente elementos que vão organizar o próximo passo. Não precisa chegar com um plano de aula pré-estabelecido, né? Com um conteúdo. Hoje as crianças vão trabalhar com o triângulo, hoje elas vão aprender o amarelo, então tudo fica amarelo, né? E sim observar o movimento das crianças a partir de um ambiente que foi organizado pelo adulto, registrar o desenvolvimento das crianças, prever o próximo passo e preparar o ambiente para o dia seguinte, né? Para a gente ver o que as crianças vão fazer com aquilo. E daí nascem projetos, né? E os projetos, por exemplo, essa mandala de sombra é fotografado e depois eles têm todo um trabalho de transformar isso em como é que chama? Em catálogos de arte, né? De cada turma tem o seu catálogo e é muito, muito interessante você poder ver a evolução dos grupos e a criação da criança, né? Então a gente precisa pensar sobre isso, porque nós pensamos muitas vezes em espaços muito, muito formais, né? Certa vez fui visitar uma escola de educação infantil e as crianças do nível, acho que 5, que eles chamavam na época, já tinham as carteiras uma atrás das outras, enfileiradinhas para olhar para o quadro, né? Ainda a educação infantil, né? Por que essa necessidade de adiantar o formato das salas, né? Que hoje nem é mais concebido, já tem tanto estudo mostrando a importância da mesa circular, a importância do círculo com o grupo todo, com os pequenos círculos. Mas ainda, quando você chega numa universidade, quando você chega numa escola de ensino fundamental, no primeiro nível, no segundo nível ou no ensino médio, o que prevalece nas escolas é a posição uma cadeira atrás da outra. Parece que isso está cristalizado, né? Esse espaço está cristalizado no inconsciente coletivo e é importante que quando a gente pede para as crianças desenharem a sala de aula, o espaço da sala de aula, já tem muitas crianças que apresentam agora espaços diferentes. Esses dias uma menina de 12 anos fez uma sala de aula onde as carteiras, as mesas ficavam fazendo tipo de um C, e aí tinha algumas mesas na frente para aqueles que queriam se concentrar mais, né? Lá na Vila das Artes, na Escola da Ponte, em Portugal, as salas, eles desmancharam as paredes da sala de aula, né? Então a sala de aula que nós estivemos foi uma sala de 6º, 7º e 8º ano na época.
E aí eram todas essas 3 turmas juntas e as mesas eram redondas, né? E cada grupo, independente de ano escolar, cada grupo estava responsável por um determinado estudo. E eles vão colocando nos painéis da sala que estudo que eles estão fazendo, se é uma pesquisa, se é a aprendizagem de uma técnica, e eles colocam lá, eu sei sobre isso, eu sei sobre aquilo, e também eu preciso de ajuda nisso, eu preciso de ajuda naquilo, e os próprios alunos exercitam esse aprender colaborativo, cooperativo. E então, no nosso discurso, a gente tem tudo isso, né? Nós temos nos projetos políticos pedagógicos presente tudo isso, a questão de formar o sujeito crítico, criativo, capaz de inovar, capaz de inventar, um sujeito cooperativo que aprende no coletivo, que contribui para a aprendizagem do outro, que aprende com o outro. Mas, na prática, a gente ainda vê ensinos centrados na figura do professor, né? Com os espaços organizados de tal forma que o professor continua no centro do trabalho educativo. Então, nós precisamos pensar também no espaço, principalmente hoje a gente está falando do espaço na educação infantil, de um espaço que possibilite que o sujeito coopere, que o sujeito converse, que o sujeito interaja, e o adulto passa a ser um mediador para que esses elementos vão se desenvolvendo e a criança realmente possa ser curiosa, possa ser um pesquisador, possa se fazer perguntas, possa buscar respostas, inventar soluções para os problemas que ela encontra. Então é isso que eu queria falar hoje, né? Existem 100, muitas linguagens, né? 100, 101, 102 linguagens presentes nas nossas crianças, e nós precisamos organizar espaços e utilizar espaços da cidade que promovam o desenvolvimento de todas essas habilidades, o desenvolvimento das funções, o desenvolvimento social, psicossocial da nossa infância, né? Por meio de uma educação que se preocupe com o espaço, com a organização do espaço. Então, é isso. Até breve. Se você curtiu, clica aí, divulga para os amigos e vamos conversando aí a cada pouco a gente aparece aqui para trazer uma nova reflexão. Abraço e até a próxima.